E nesta segunda-feira, o Código Penal completa 80 anos. Esse conjunto de normas jurídicas passou por alterações importantes ao longo dos últimos anos, como a retirada do adultério do rol de crimes. Mas, apesar dos avanços, juristas defendem que há uma necessidade de nova reforma. É que a legislação precisa acompanhar as mudanças da sociedade. O Código Penal brasileiro foi instituído em 1940. A primeira reforma veio 44 anos depois. A reestruturação acabou norteando normas de direitos humanos que em seguida seriam promulgadas com a Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal, como guardião do controle da constitucionalidade, passou a aplicar entendimentos que complementam o Código. Em 2012, por exemplo, o Supremo garantiu a mulheres grávidas de fetos anencéfalos o direito de interromper a gravidez sem que isso seja considerado crime. Para 7 dos 10 ministros que participaram do julgamento, não se trata de aborto porque não há possibilidade de vida fora do útero. A jurisprudência deu novo entendimento ao trecho do Código Penal que trata do assunto. Não é o caso de comparação entre danos psíquicos causados pela frustração proveniente de um diagnóstico de anencefalia, aquele oriundo de uma gravidez resultante de estupro. Porém, neste caso, a legislação não pune o aborto em que o feto é perfeitamente saudável, ao passo que a mesma legislação ainda não disciplinou o aborto dos fetos anencéfalos, em que também há o dano psíquico à gestante aliado à inviabilidade quase certa da vida extrauterina do feto. Em 2019, com decisão do STF, o Brasil foi o 43º país do mundo a criminalizar a homofobia e a transfobia. Violência contra a comunidade LGBTQI+, passou a ser enquadrada como crime de racismo. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Com as atualizações do Código Penal, algumas condutas deixaram de ser consideradas criminosas. É o caso do adultério, revogado pelo Congresso Nacional em 2005. Com isso, a traição passou a ser analisada unicamente do ponto de vista civil. Em 80 anos, o Código Penal não conseguiu acompanhar outros avanços. Legislações específicas foram criadas, como a Lei de Lavagem de Dinheiro, de Crimes Tributários, Antidrogas e Relação de Consumo. O feminicídio, assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, também passou a ser previsto no Código e na Lei de Crimes Hediondos. Em 8 décadas, muita coisa muda. Para o jurista Lênio Streck, uma nova reforma no Código Penal é necessária para acompanhar a evolução das condutas criminosas praticadas no Brasil. A legislação não pode ser feita assim ad hoc para cada caso. Então precisa termos de fato uma sistematização e um equilíbrio entre tipos penais e saber o que de fato queremos nesta quadra da história punir e como punir. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado e professor de Direito Penal, Pier Paolo Bottini. Olá, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez com vocês discutindo um tema bastante relevante. Doutor Pier, nós tivemos várias alterações ao longo dos últimos anos, emendas, reformas, adaptações. Como é que o senhor enxerga o Código Penal, 80 anos, um balanço dessa lei tão importante? O senhor acha que contempla de acordo com a sociedade atual? Veja, o nosso Código Penal, na verdade, ele não é inteiro da década de 80, né? A parte especial dele, a parte que descreve os crimes, ela é inclusive anterior, né? Diversos preceitos são ainda da década de 40. Então, é evidente que a sociedade se modificou demais, a sociedade é dinâmica, então existem inúmeras outras questões que devem ser analisadas. Mas a parte geral é da década de 80, os preceitos mais importantes, aqueles preceitos que regem como deve ser aplicada a lei penal, o que é dolo, o que é culpa, o que é tentativa, o que é crime consumado, participação e autoria, tudo isso é da década de 80.
O que o senhor elege como a reforma mais importante ou as mais importantes, né? A repórter citou agora a nossa colega, lavagem de dinheiro. Inclusive, o senhor é autor de um livro, né? O tema lavagem de dinheiro, a sua obra. O que é de mais significativo que nós tivemos ao longo dos anos? Na verdade, o Código Penal, quando ele descreve os crimes, ele descreve uma parte dos crimes, né? Porque a outra parte está numa legislação penal especial que está fora do Código Penal. Então, só aqueles crimes mais centrais, eles estão descritos lá. Mas, ainda assim, é necessário que se enfrentem algumas questões. Então, por exemplo, nós temos no Código Penal a questão do aborto, que é uma questão que precisa ser enfrentada pelo Congresso Nacional. Nós temos no Código Penal os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação, que também precisam ser analisadas à luz de um direito penal que deve se ocupar só daquilo que é mais relevante, é mais significativo e deixar uma série de questões para o direito civil, para as discussões pecuniárias. Então, é preciso uma reforma, é preciso uma atualização. A gente tem crimes que já não fazem sentido hoje em dia e muita coisa precisa ser incorporada, né? Como, por exemplo, como foi mencionado na matéria, o feminicídio. Foi importante trazer isso para dentro do Código Penal. Mas existem uma série de outras reformas que precisam ser feitas, em especial, fixar a proporcionalidade da pena, né? A gente tem crimes muito graves com penas pequenas e uma série de crimes menos graves com penas muito grandes. Então, é importante racionalizar as penas, atribuir proporcionalidade a essas penas para que a distribuição da sanção penal não seja ilógica, não seja irrazoável, como é hoje, né? Grande parte dos presos hoje são por crimes menores, são por crimes que não necessariamente deveriam ter como solução final a privação da liberdade. Ou seja, acho que o senhor já respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta. O código, ele é justo, digamos assim, entre aspas? Eu acho que ele é desatualizado, principalmente nessa parte especial, né? Por quê? Porque ele trabalha com os valores, muitas vezes, de 1940, né? E certamente a sociedade mudou bastante desde então. Então, é importante uma atualização dessa parte especial, como você bem disse. A parte geral foi atualizada nos anos 80, mas a parte especial ainda continua com os valores de uma sociedade que não é mais a sociedade brasileira, né? Até há pouco tempo, como foi bem dito aqui, nós tínhamos o adultério como crime, né? A nossa lei de contravenções penais, que vem junto com o Código Penal, ainda prevê, por exemplo, o crime de vadiagem, daquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada. Então, nós temos uma série de crimes ultrapassados que hoje já não tem mais aquela reprovação social, aquele desvalor, e que precisam ser afastados. E, por outro lado, como você bem disse, uma série de questões novas precisam ser inseridas, né? Nós temos uma nova realidade. Nós temos hoje questões como, por exemplo, envolvendo raça, envolvendo gênero, que devem ser enfrentadas pelo direito penal e pelo Código Penal de uma forma acorde com a realidade dos dias atuais. Pacote anticrime aprovado em 2019, como é que o senhor enxerga? Avançamos nessa questão do combate à criminalidade? Eu acho que tiveram avanços muito importantes, mas em relação ao Código Penal, não. Tá? Pouca coisa foi alterada no Código Penal, em geral para aumentar a pena, né? A pena máxima que alguém pode ser submetido era de 30 anos e passou para 40 anos, e eu vejo isso com muita preocupação, porque isso, de certa forma, desrespeita uma norma constitucional que proíbe penas de caráter perpétuo, e 40 anos hoje, de acordo com as expectativas de vida, alguém que só pode cometer um crime após os 18 anos, nós temos aí uma pena que se aproxima da perpetuidade. Então, eu acho que esse aspecto pode ser taxado de inconstitucional. E houve a incorporação no Código Penal de uma espécie de legítima defesa especial para as autoridades públicas que praticam crimes no exercício das suas funções, em especial os policiais. E eu acho que, diante dos índices de violência policial que nós temos hoje, que são responsáveis por boa parte, inclusive, dos homicídios, essa não foi uma boa alteração. Me preocupa muito esse tipo de indulgência para com a autoridade. É claro que autoridades policiais, em determinadas situações, precisam agir em legítima defesa, em estado de necessidade, mas essa não pode ser a regra e o Código Penal não pode criar situações especiais apenas para essas categorias. Então, isso para te dizer que o pacote anticrime teve avanços importantes, mas em relação ao Código Penal foi alterado pouca coisa e aquilo que foi alterado não me parece razoável, não me parece benéfico.
O senhor falou agora, né, de 30 para 40 anos o aumento. Eu me lembro de uma certa cultura do encarceramento, entre aspas, que a gente fala muito aqui no Brasil, né? Mas esse é assunto para um programa inteiro. Ficaríamos aqui durante um bom tempo. Temos matérias polêmicas aí que precisam ser discutidas certamente, né? Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores e fico à disposição de vocês, como sempre. Muito obrigado.